Olá! Nós já vimos sobre a distância do Sol, da Lua, medimos as distâncias das estrelas por triangulação ou paralaxe e as distâncias das galáxias com as estrelas cefeidas. Hoje iremos além, até os confins do universo. Tema de hoje: desvio para o vermelho, redshift. O som da buzina é mais agudo quando o veículo se aproxima e fica mais grave quando se afasta. Por que acontece isso? Trata-se de um fenômeno chamado de efeito Doppler. A buzina vibra como os alto-falantes. Uma membrana avança e retrai, lançando uma onda de pressão e depressão. Veja na imagem as regiões em que há maior pressão e menor pressão de ar. Essa onda, quando atinge os nossos ouvidos, faz vibrar os tímpanos com a mesma frequência e nos possibilita ouvir. Para facilitar, usamos essa forma de representação gráfica da onda. Nos picos de cima é quando há maior pressão, e nos picos de baixo é quando há menor pressão ou maior depressão. A buzina não muda de som. Ela vibra sempre na mesma frequência. Mas, como então a gente ouve o som diferente quando o veículo vem e depois que ele passa? Como ocorre o efeito Doppler? É fácil de entender. A velocidade do som no ar é em torno de 1.200 km por hora. Se o veículo estivesse parado, nós ouviríamos o som da buzina exatamente como ele é. Digamos que a buzina vibre em uma frequência de 60 Hz. Podemos representar a onda sonora desta buzina assim. Mas, quando o veículo se aproxima com grande velocidade, vamos supor que seja 100 km por hora. O período da onda fica menor, porque a velocidade do som, que partiu da buzina a 1.200 km por hora, soma-se com a velocidade do veículo. Então fica 1.300 km por hora. Aumenta a frequência. Dá mais ciclos por segundo. Então nós ouvimos um som mais agudo, mais fino. Quando o veículo se afasta, a velocidade do som fica menor, 1.100 km por hora. O período aumenta, a frequência diminui, dá menos de 60 ciclos por segundo, e por isso ouvimos um som mais grave. O primeiro a publicar um artigo explicando matematicamente este fenômeno foi o físico austríaco Christian Doppler. Por isso, este fenômeno passou a se chamar efeito Doppler. Apesar de ser um fenômeno simples, como pudemos perceber, ele é muito utilizado em diversas áreas da ciência. Para verificar a existência de varizes, por exemplo, os médicos solicitam um exame que é baseado no efeito Doppler, que analisa a variação da pressão sanguínea nas veias e artérias. E também é utilizado para medir as distâncias dos limites observáveis do universo. É importante compreendermos o efeito Doppler para vermos como se medem as distâncias dos objetos celestes que estão muito além daqueles que podem ser medidos por triangulação ou pela comparação de brilho de estrelas cefeidas. Usa-se o efeito Doppler comparando a tonalidade de luz. Se há desvio para o vermelho, o objeto está se afastando, e se o desvio for para o azul, está se aproximando de nós. A luz é um tipo de onda eletromagnética. A faixa visível do espectro de ondas eletromagnéticas é bem estreita, localizada no centro desta sequência
mostrada na imagem, que vai desde as ondas de rádio à esquerda até os raios gama à direita. Aqui estão todas as cores. São as cores do arco-íris. Percebam que as frequências aumentam da esquerda para a direita. Esta tabela mostra as cores tanto em comprimento de onda quanto em frequência. Comprimento de onda é o espaço percorrido por apenas um ciclo, ou seja, uma única oscilação de máxima e mínima intensidade. Frequência é a quantidade de ciclos em um segundo. Não é necessário entrarmos em detalhes mais complicados para percebermos que a cor vermelha, embaixo da tabela, tem comprimento de onda maior. Seria como o som da buzina do carro se afastando. Então, se temos uma galáxia relativamente próxima e sabemos a distância dela, obtida por comparação luminosa de estrelas cefeidas, como vimos no vídeo 7, e encontramos uma galáxia muito distante, que em princípio deveria ter a mesma tonalidade de cor, se a cor desta galáxia for mais azulada, é sinal de que ela está se aproximando de nós, porque o comprimento de onda foi encurtado. E se for mais para o vermelho, é sinal de que ela está se afastando de nós, porque o comprimento de onda foi aumentado. Esta conclusão foi obtida pelo astrônomo americano Edwin Hubble. Hubble estabeleceu em 1929 uma relação entre a velocidade de afastamento de uma galáxia e a distância da galáxia em relação à Terra. Na equação, v é a velocidade de afastamento, d é a distância da galáxia em relação à Terra. H é um número chamado constante de Hubble. Nesta equação, vemos que uma das variáveis é a distância, e dá para obtê-la se soubermos qual é a velocidade de afastamento da galáxia. Mas não aparece a curva para o vermelho que mencionamos. Ela está aqui, em outra equação, representada pela letra Z. O desvio para o vermelho, ou redshift, é utilizado para obter a velocidade, e depois de posse deste valor, conseguimos obter a distância. Na equação, c é a velocidade da luz. Lambda observado é o comprimento de onda visto pelo observador. Lambda emitido é o comprimento de onda da luz da galáxia. Ve é a velocidade da galáxia em relação ao observador. A distribuição espectral da luz de uma galáxia é obtida através de uma técnica chamada de espectroscopia, onde a luz recebida é decomposta em seus diferentes comprimentos de onda. Esta decomposição mostra a contribuição em cada comprimento de onda para a intensidade de luz total vinda de uma galáxia. Com isso, os astrônomos obtêm diversas informações a respeito de suas propriedades físicas e químicas. O valor do redshift é a medida de quanto o espectro foi deslocado com relação a um padrão de repouso, e com ele se estima a distância da galáxia. Falamos em afastamento das galáxias mais distantes. Sim, quanto mais distante, mais velozmente as galáxias e outros objetos celestes, como os quasares, se afastam de nós. Se antes se pensava que a Terra era o centro do universo e todos os astros giravam em torno de nós, o heliocentrismo se impôs após os estudos de Copérnico, as observações de outros planetas por Galileu com sua luneta e pela demonstração matemática de Newton com a lei da gravitação universal. Mas ainda assim, vivíamos em um universo estático e aconchegante. No entanto, a ciência,
com o seu método que é imune aos nossos anseios e paixões, mostrou que a natureza é mais sábia. Jamais poderíamos imaginar um universo em expansão. Não perca o nosso próximo vídeo.